vamos mergulhar nos últimos e, olha, dramáticos 200 anos do Império Bizantino. É uma história fascinante de glória recuperada, um desespero que parece não ter fim e, no final, um legado totalmente inesperado. Tudo isso sob o comando da última dinastia de Bizâncio, os Paleólogos. E nossa história começa com um momento de pura glória. Em 1261, depois de quase 60 anos, Constantinopla é finalmente retomada dos cruzados latinos. Pensa na cena: um general bizantino com um punhado de homens consegue reaver a capital. O imperador Miguel VIII Paleólogo restaura o Império Romano. Parecia de verdade o começo de uma nova era de ouro. Só que, a realidade era bem mais complicada. A cidade estava em ruínas, o império era só um fiapo do que já tinha sido, então essa reconquista, na verdade, não foi o fim da luta. Foi o começo de uma batalha longa, desesperada, para simplesmente sobreviver. E para entender esse renascimento tão frágil, a gente tem que olhar para o cara que orquestrou tudo, Miguel VIII. Ele conseguiu restaurar o império? Sim, mas os desafios que ele encontrou pela frente eram gigantescos e forçaram ele a tomar umas decisões bem difíceis. Se a gente dá uma olhada no mapa de 1261, fica claro o tamanho do problema. Constantinopla estava de volta, beleza, mas o império estava espremido. De um lado, rivais cristãos na Europa que não queriam ver Bizâncio de pé de novo. Do outro, no Oriente, uma nova ameaça turca que não parava de crescer. E o que o Miguel VIII fez foi um verdadeiro malabarismo político. Para reconstruir a capital e bancar um exército, ele teve que meter impostos pesadíssimos na população. Para evitar uma nova invasão do Ocidente, ele usou a diplomacia de um jeito brilhante, chegando a financiar uma revolta lá na Sicília só para tirar o foco dele. O problema, enquanto ele olhava para um lado, o outro pegava fogo. A fronteira oriental, o coração do império, foi sendo deixada de lado. E essa conta ia chegar. Mas olha só que coisa. Por mais perigosos que fossem os inimigos de fora, o pior veneno estava dentro de casa. A maior fraqueza de Bizâncio era, sem dúvida, a sua capacidade de se autodestruir. E não pensem que isso era só briga política, não. Era briga de família, daquelas bem feias. Um avô contra o próprio neto, um sogro contra o genro. Essas guerras civis acabaram com dinheiro, dizimaram o que restava do exército e, o pior de tudo, levaram a uma decisão que selou o destino do império: chamar os turcos otomanos para lutar na Europa como mercenários. Mas como é que eles foram parar lá? Bom, a receita do desastre foi simples. Para ganhar vantagem um sobre o outro, os lados rivais bizantinos contrataram guerreiros otomanos. Aí, em 1354, veio o erro fatal. Um terremoto destruiu as muralhas de uma fortaleza chamada Galípoli. Os otomanos, que já estavam por ali, simplesmente entraram e ocuparam o lugar, e nunca mais saíram. Essa foi a primeira base permanente deles na Europa, o ponto de partida para conquistar tudo. E o resultado dessas brigas internas foi um desastre completo. Grande parte da Anatólia, que era o coração econômico e militar do império, foi perdida para os turcos. Enquanto isso, o território na Europa também começava a se despedaçar. Foi uma pancada da qual o império nunca mais conseguiu se levantar. A partir daí, o jogo virou de vez. O Império Bizantino, que um dia foi uma superpotência, agora era um coadjuvante. Um estado pequeno tentando desesperadamente sobreviver no meio de gigantes. A humilhação final, o fundo do poço, veio em 1371. Depois que os otomanos venceram uma batalha importantíssima contra os sérvios, o próprio imperador romano, João V, foi forçado a se tornar um vassalo do sultão. Ele teve que jurar lealdade e pagar tributo. O imperador virou um subordinado. Com a corda no pescoço, os imperadores fizeram uma última aposta desesperada: pedir ajuda para o Ocidente. E para isso eles ofereceram a única coisa valiosa que ainda tinham: a sua fé. Imperadores viajaram para Roma, se converteram ao catolicismo, a própria Igreja Ortodoxa se submeteu formalmente a Roma, e o resultado? Praticamente nada. A ajuda militar prometida nunca chegou de verdade. Então, a gente junta tudo isso: território encolhendo, dinheiro acabando, guerras civis, pedidos de ajuda fracassados. O resultado só podia ser o inevitável cerco final da capital. Chegamos em 1453. E o que sobrou do Império Romano? Basicamente a cidade de Constantinopla, algumas ilhas e um pedacinho do sul da Grécia. Era na prática uma cidade-estado guardando a memória de um império que já tinha dominado o mundo. A situação do último imperador, Constantino XI, era impossível. Pensem bem. Do lado dele, uns 7.000 defensores, contando com cidadãos comuns e alguns mercenários. Do outro lado, um exército otomano com mais de 80.000 soldados,
E ainda por cima com os maiores canhões que o mundo já tinha visto. E no dia 29 de maio de 1453, depois de 53 dias de um bombardeio brutal, a muralha cedeu. O imperador Constantino XI, o último César, tirou suas roupas imperiais para não ser reconhecido e liderou seus últimos homens num contra-ataque suicida. Ele morreu lutando. E com ele, morreu o Império Romano, uma história de mais de 1500 anos. Mas se você acha que a história acaba aqui, com a queda da cidade, pense de novo. Porque enquanto o Estado bizantino desmoronava politicamente, uma coisa incrível acontecia na sua cultura. Um legado que ia mudar o mundo. Só para recapitular o cenário político, era um caos total. Guerras civis sem parar, a peste negra dizimando a população, o território sumindo, a economia em frangalhos e o imperador virando um servo do sultão. A imagem era de decadência absoluta. E aí que vem o mais incrível. No meio desse caos todo, culturalmente, Bizâncio estava florescendo. Intelectuais estavam restaurando textos gregos clássicos, a filosofia e a arte estavam com tudo, e existia um novo interesse por ciência. É curioso, né? Enquanto o Império Romano morria, uma identidade grega ou helênica ficava cada vez mais forte. E é aqui que está a grande, a imensa ironia dessa história toda. Conforme a situação política ficava insustentável, esses estudiosos começaram a fugir, principalmente para a Itália. Eles não foram de mãos vazias, eles levaram um tesouro, o conhecimento e os textos da Grécia Antiga, coisas que o Ocidente tinha perdido ou esquecido há séculos. E a chegada deles lá na Itália ajudou a acender a chama do renascimento italiano. E isso nos deixa com uma reflexão, né? A morte de Bizâncio foi, sem dúvida, uma tragédia, o fim de um mundo. Mas das cinzas desse império, o conhecimento que ele guardou por 1000 anos ajudou a empurrar a Europa para a Idade Moderna. Um final que, de um jeito bem torto, também foi um começo.